Nós vamos tratar hoje sobre o tema da resiliência. Resiliência é um termo que você já deve ter escutado, é um termo que a psicologia toma emprestado da física, né? Então, o que é, em essência, a resiliência, né? É a nossa capacidade de enfrentar as adversidades, as situações de crise, né? Então, você está passando por uma situação difícil, complicada, e você vai reagir a essa situação. Então, o que a maioria das pessoas fazem? Normalmente, elas dão enfoque nos problemas, né? Começam a julgar que foram vítimas da má sorte, Deus não esteve com elas, elas foram enganadas. Muitas das vezes, essas respostas não estão erradas, né? Em tese, não estão erradas. Mas a resiliência, ela propõe uma atitude frente aos problemas, né? Então você tem uns problemas para resolver, você está passando por um momento de crise, e a maneira, a sua atitude, como você vai tratar essa questão, é que vai definir se você é uma pessoa resiliente ou não. Por que a resiliência ela é importante? Porque você deverá tomar providências para sair dessa situação, né? Muitas vezes, se você está, por exemplo, deprimido, angustiado, você deve procurar uma terapia, você deve procurar um tratamento mais longo. Mas se você não está passando por um desses estados psicológicos agravantes, você pode ter uma atitude diferente em relação a essa crise. Como você vai superá-la? Você vai superá-la, primeiramente, vendo o que você pode fazer, né? Ficar se lastimando sobre o passado, ficar reclamando, não vai te ajudar. Pelo contrário, vai aprofundar esse abismo da diferença entre encontrar a solução e ficar no lugar, né? Então você vai ter que encontrar uma solução. E a atitude resiliente é justamente essa, saber que há uma saída. Há uma maneira de resolver. Talvez no primeiro momento você não saiba, mas há uma maneira de sair dessa situação, dessa crise. E superá-la, dar a volta por cima, significa que você tem a possibilidade de fazer algo novo, né? Então a resiliência é um comportamento de extrema necessidade para o ser humano, né? Voltar a um estado em que te permita caminhar, em que te permita seguir a sua vida e não ficar ali atolado nos seus problemas, na crise. Você deve superá-la, né? Então, essa é uma atitude, né? A pessoa resiliente, ela compreende o problema, ela sabe que ela está numa crise. Primeiro, ela não nega, né? Muita gente procura negar uma situação de crise. O resiliente não. Ele não nega essa situação e ele mobiliza os recursos que ele tem à disposição para superar essa situação, né? E se você olhar, buscar enxergar, você vai poder saber que recursos são esses, né? Então, é a atitude sua que vai definir se você é uma pessoa resiliente ou não, né? Ficar parado, reclamando, choramingando, colocando a culpa nos outros, no destino, não vai te ajudar em nada, né? Até porque a vida continua. Então você precisará tomar uma atitude para efetivamente resolver essa situação, né? Então a gente poderia começar por pelo lado dos planos, né? As pessoas realizam muitos planos, às vezes eles são irrealizáveis, né? Então você deve ter um plano realizável, você deve ter um plano em que haja realmente a possibilidade, os recursos que você tem para sair dessa situação, né? Colocar planos realistas, planos que podem ser realmente concluídos, né? Não ficar fantasiando situações que você sabe que não vão se realizar, né? Agora, tem também uma atitude positiva, né? Olha, nós vamos conseguir sair dessa situação, né? Nós vamos conseguir achar uma solução, né? E, sobretudo, investigue a sua reação diante dessas situações. Isso é o mais importante, né? Como é que eu reajo a uma situação de crise? Como é que eu reajo a uma situação de desconforto? A uma situação que aparentemente é um labirinto? Como é que eu saio desse labirinto, né? E você pode até usar o passado a seu favor,
Né? Passado não significa só ficar parado choramingando. Passado também pode te levar às experiências em que você saiu vitorioso ou vitoriosa. Né? Você enfrentou situações e conseguiu sair dela. Então você pode mobilizar essa memória afetiva a seu favor. Né? Você pode encontrar maneiras de resolver a situação com base em experiências que foram positivas, né? Que foram facilitadoras para você sair das situações. Mas é importante não ficar olhando só para o passado, descobrir novas formas, ter hábitos, experiências novas, aprender com isso. Isso vai te fortalecer e vai te tornar uma pessoa mais resiliente. Né? Então, a resiliência é uma atitude para superar as adversidades. Né? É a sua capacidade. Ninguém nasce resiliente. A pessoa já nasce resiliente. Não, ela se forma, ela aperfeiçoa-se, ela descobre, ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo essa atitude resiliente. Então, a resiliência é um hábito que você pode, eu, você, todos podemos adquirir. Né? Não é uma coisa que, eu não nasci com resiliência. Não, você pode ser resiliente, você tem as condições de mobilizar essa atitude frente às adversidades que vai tornar você uma pessoa resiliente. Eu gostaria de deixar aqui para você alguns exemplos, são vários na história, de pessoas que enfrentaram situações extremamente adversas e saíram vitoriosas, né? Uma delas foi o Nelson Mandela, né, que certamente todos nós conhecemos, que passou 27 anos preso, sem ver a família, né, injustamente ali acusado. E ele poderia, né, ter desenvolvido uma personalidade com uma atitude de ódio, de rancor contra a sociedade, contra o mundo, né? Mas não, ele desenvolveu ali, ele não deixou que essas injustiças moldassem o seu comportamento. Ele sempre teve uma atitude positiva. Né? A gente viu isso depois, ele acabou se tornando presidente da África do Sul. Então, uma pessoa dessa é um exemplo claro de resiliência, né? De alguém que superou. Né? É claro que é um tempo muito longo, né? Mas ele foi aprendendo, né? Ele foi lendo, ele foi se o tempo que ele tinha, ele foi se aperfeiçoando, foi raciocinando, foi pensando, um dia eu vou sair dessa situação. E realmente saiu. Né? Um outro exemplo que você certamente já conhece é do Elvis Presley, né? O grande ali, artista da música do rock dos anos 50. Ele era caminhoneiro, né? E ele bateu em diversas portas de gravadoras e tudo mais, e as pessoas diziam que ele lembra essa frase famosa que ele ouviu de um produtor musical, que ele seria um ótimo caminhoneiro, mas não um bom cantor. E ele provou que não, que realmente ele era e foi um artista que realmente revolucionou ali o rock, teve todo o seu estilo inconfundível, né, que até hoje ainda é ali identificado por nós de maneira clara. Né? O Walt Disney, né? O Walt Disney, ele é um dos grandes desenhistas, né, ali dessa indústria do entretenimento de Hollywood, e ele ouviu certa vez em um estúdio que ele não era um bom desenhista, que ele deveria procurar uma outra profissão. Mas ele não acreditou nisso, né? Ele falou assim, não, eu vou perseguir os meus sonhos, né? Ele chegou a falir, ele chegou a ter que reconstruir, porque ele perdeu quase tudo, né? Os seus primeiros projetos não foram aceitos, não foram bem aceitos pela crítica, mas ele continuou, ele perseguiu ali os seus sonhos, ele continuou a lutar por aquele que ele acreditava, e hoje nós sabemos que o Walt Disney é um nome não só respeitado, mas como construiu um império fabuloso ali no mundo do entretenimento infanto-juvenil. A outra pessoa que eu queria destacar para você é a Oprah Winfrey, né? Essa mulher muito famosa ali no mundo dos negócios americanos, apresentadora, né? Enfrentou preconceito racial, abusos na sua infância, foi expulsa de casa pela mãe, né? E ela ali deu a volta por cima, né? Ela conseguiu, com seus méritos, com seus trabalhos, se tornar uma pessoa ali, modelo até de identificação de muitas jovens meninas negras americanas e pelo mundo, que viram nela ali um exemplo de uma pessoa que superou,
diversas adversidades. E a escritora de Harry Potter, né? O nosso último exemplo aqui, a J.K. Rowling, que eu não sei se você sabe, mas enquanto ela escrevia ali as histórias de Harry Potter, né, ela passou por uma separação, sofreu de depressão, perdeu o seu emprego, teve que contar com a ajuda do governo, mas persistiu. Continuou escrevendo, continuou ali lutando pela sua vida, e hoje é um exemplo de uma mulher bilionária, uma mulher que conseguiu superar ali todas as adversidades. Nós temos vários exemplos na história, você pode pesquisar que você vai achar muita gente que conseguiu ali vencer as adversidades, se tornar uma pessoa resiliente, uma pessoa que acredita que possa estar vivendo um momento difícil, dias terríveis, mas que amanhã será um novo dia, uma nova oportunidade, e essas pessoas não desanimaram, e é para isso que a resiliência, ela nos chama. Não desista, confie, você tem meio de sair dessa situação, você pode prosseguir e pode melhorar cada vez mais, mas a atitude resiliente, ela deve estar presente na sua vida. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, será sempre uma alegria compartilhar com você esses conhecimentos, né? Antes de terminar, eu vou deixar para você aí uma letra de um samba que fala justamente sobre resiliência. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.